professora Irani Rúpulo, magnífica reitora do Centro Universitário Franciscano, demais autoridades presentes, já citadas pelo cerimonial, palestrantes convidados, professores, acadêmicos de graduação e de pós-graduação e colegas participantes. Em nome da comissão organizadora, é com satisfação que cumprimento-os, dando início ao 7º workshop em nanociências, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Nanociências do Centro Universitário Franciscano. O workshop em nanociências é um dos únicos eventos da região sul do Brasil com caráter interdisciplinar, envolvendo temas relacionados com as áreas de biociências e nanomateriais, áreas consideradas atualmente estratégicas na consolidação tecnológica do país, associadas à nanotecnologia. É um evento promovido pelos discentes e docentes do Programa de Pós-Graduação em Nanociências do Centro Universitário Franciscano. O evento ocorre bianualmente, sendo referência na área, possui uma programação científica com palestras ministradas por professores pesquisadores de renome nacional e internacional. A comissão organizadora propicia também a inserção dos discentes por meio de apresentação de trabalhos. Nesta 7ª edição, o workshop em nanociências proporcionará a troca de experiências e discussões nas áreas de biociências e nanomateriais, entre participantes, pesquisadores e profissionais. Este evento conta com aproximadamente 100 participantes, 12 palestras e 49 trabalhos que serão apresentados na forma oral ou na sessão de pôster. Estes 2 dias de intensas atividades acadêmicas e trocas de conhecimento científico foram possíveis de ser planejados e serão executados graças ao auxílio de algumas pessoas e agências de fomento. Por isso, não podemos deixar de expressar nosso agradecimento a todos aqueles que, de alguma forma, nos auxiliaram na organização. A comissão organizadora do evento, professores e acadêmicos, a CAPES e a FAPERGS, pelo auxílio financeiro, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, professora Solange e Nancy, pela disponibilidade e auxílio sempre presentes. Ao setor de eventos, presente em toda a sistemática organizacional, desde o início. Obrigada, Giovana e Tainá. A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Nanociências, professora Ivana. Aos professores palestrantes, por terem aceitado o convite da instituição e, com isso, disponibilizado tempo para a transmissão do conhecimento. A todos os professores, alunos e funcionários que, de alguma forma, contribuíram. E a vocês aqui presentes. Prezados participantes, em nome da comissão organizadora, nos colocamos à sua disposição para quaisquer eventualidades e desejamos a todos 2 dias ricos em debates e discussões em torno dos mais variados temas, dentro e fora de suas áreas. Caros estudantes, sintam-se desde já convidados a participar efetivamente de todos os debates aqui propostos. Tenham em mente que vocês são a principal razão da realização desses eventos. Portanto, perguntem, discutam, visitem os trabalhos aqui expostos, estabeleçam contatos, enfim, aproveitem as possibilidades ofertadas. Desejo a todos um excelente workshop que contribua profissionalmente
e corresponda às expectativas de cada um de vocês. Muito obrigada. Com a palavra, a professora Irani Rúpulo, reitora. Eu cumprimento a professora Solange Fagan, pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão, a professora Ivana, coordenadora do programa em nanociências, e ao cumprimentá-las, cumprimento aos demais professores, estudantes, convidados, e uma saudação especial ao professor doutor Adalberto Fázio, professora doutora Laura, eu os vejo, tem mais alguém dos palestrantes desta manhã, deste dia, agradecendo-os pela presença e por estarem conosco nesse compartilhamento dos seus estudos, da pesquisa e, sobretudo, da visão da nanociência. Bem, aos professores, é um desafio, residindo e trabalhando em Santa Maria, colocar-se permanentemente nas discussões nacionais e internacionais sobre a nanociência. Eu sou testemunha assim, das buscas, dos estudos, das ocupações e também dos desafios que lhes são colocados, também como orientadores dos estudantes de mestrado e de doutorado. Mas estes momentos, eles são também momentos como que de realimentação, de arejamento do próprio programa e de fortalecimento das nossas discussões. Os estudantes, que bom poderem participar de um workshop com essa temática, bem ampla e multidisciplinar, porque os estimula a irem além do seu estudo e do seu foco preciso ali da tese ou da dissertação. Conectarem-se com outras percepções da nanociência e também, naturalmente, da nanotecnologia. Que isto, estudantes, os instigue a se espelharem no que há de melhor para o ramo e não se intimidarem, jogarem-se além, para vocês também tornarem-se cada vez melhores estudantes, estudiosos, pesquisadores, mas colaboradores da ciência, cientistas para o nosso país. E cidadãos. Cidadãos que refletem, cidadãos que aprendem, cidadãos que percebem a realidade e que se colocam, pelo conhecimento, nesse contexto social, de busca de respostas para a colaboração nacional e internacional. Então, que vocês também não se intimidem a serem verdadeiros colaboradores como cidadãos para o conhecimento e a ciência do nosso estado, da nossa região, mas do país. Então, que isto os estimule de fato. Um workshop ele é sempre um momento de perceber-se, mas também de projetar-se. E que, oxalá, colhamos bons resultados propostos, como nos disse a professora Jussane, na abertura deste evento. Então, que assim todos se sintam bem comprometidos e estimulados a novas escolhas e a avanços dentro da sua própria área de conhecimento. E a interligarem-se cada vez mais na rede desse estudo da nanociência e da nanotecnologia. Desejo, então, um bom evento a todos, agradeço a colaboração dos organizadores e, principalmente, dos visitantes que colaboram nessa abertura da visão da nanociência e da nanotecnologia no nosso país e no mundo. Um bom evento a todos.
Agradecemos a presença das autoridades e convidamos a professora Solange Fagan para coordenar os trabalhos. Bom dia a todos. Bom dia. Assim está melhor. Bom, é com muito prazer, então, que a gente tem a primeira conferência de hoje com o professor Adalberto Fázio. Eu vou ler o pequeno resumo do currículo dele, que já é bastante denso, e depois já passamos a palavra. Professor Adalberto Fázio, professor titular do Instituto de Física da USP. É muito importante também, porque ele diz aqui no currículo que é natural de Sorocaba, né, professor? Isso é uma linha muito importante do currículo Lattes. Bacharel e mestre em Física para a Universidade de Brasília e doutor em Física para a Universidade de São Paulo. Também se tornou, em 1985, livre docente no Instituto de Física da USP e, desde 1991, é professor titular dessa instituição. Foi pesquisador visitante em laboratórios dos Estados Unidos e também em Berlim, na Alemanha. É pesquisador 1A do CNPq, ocupou cargos de secretário, secretário-geral, vice-presidente e presidente da Sociedade Brasileira de Física, e também, no momento, é conselheiro dessa sociedade. É membro da Academia Brasileira de Ciências e consultor da área de Ciências Físicas nessa academia. Em 2006, recebeu a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico. Em 2008, foi nomeado pelo ministro da Educação membro do Conselho Superior da CAPES. Também foi cedido, nessa época, para a Universidade Federal do ABC, onde exerceu o cargo de diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas. E, em agosto deste ano, de 2008, foi nomeado reitor pró tempore dessa mesma Universidade Federal do ABC, onde exerceu o cargo até 2010. Também, em 2010, foi promovido à classe Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico por suas contribuições prestadas no ano de 2008 à ciência e tecnologia. Em 2011, foi nomeado coordenador-geral de micro e nanotecnologias da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Em julho, foi designado pelo ministro para o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação desse ministério, onde exerceu o cargo até novembro de 2013. Em outubro de 2013, foi eleito membro da World Academy of Science, que é como se fosse uma academia mundial de ciências. Atualmente, é secretário de coordenação das unidades de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele também trabalha em pesquisa, tá? Então, a área de atuação esteve voltada para a física da matéria condensada, principalmente avaliando propriedades estruturais e eletrônicas de sólidos e aglomerados moleculares. Atualmente, também trabalha com simulação computacional em materiais relacionados com nanoestruturas de carbono, mais recentemente, propriedades eletrônicas, magnéticas e de transporte em nanoestruturas. Possui aproximadamente 300 publicações em revistas especializadas, com mais de 6.000 citações e fator de impacto H igual a 41. Então, esse é um pequeno resumo do currículo do professor Fázio. A gente agradece muito a presença dele. E também ele é um professor que nos acompanha desde criancinha, né, como co-orientador e colaborador, e também acompanha desde criancinha esse programa de pós-graduação. Então, eu sei da torcida dele também pela instituição e pelo curso. Então, é muito bom ter ele aqui conosco nessa abertura. E a ideia que ele vai nos passar é justamente um panorama sobre a nanotecnologia no Brasil. Então, isso foi a pedido para ele, é uma pessoa que conhece muito essa área, para que nos mostre também se estamos no caminho, onde nós precisamos andar nesse sentido. Obrigada, professor. Ok, bom dia a todos. Eu não sei se fala a todos e a todas. Outro dia eu falei a todos e a todas e falaram que não precisaram, ia no português. Mas eu gostaria, primeiramente, de agradecer a magnífica reitora Irani por esse convite
e saudar aqui as minhas três colaboradoras aqui, né, porque não colaboram mais comigo, a Solange, a Ivana e a Jussane, né? E para mim sempre é uma alegria, é uma satisfação estar aqui. Eu tenho um carinho muito especial por Santa Maria, né, que desde a década de 80, né, que eu frequento aqui a universidade e mais recentemente aqui na Unifra. Bem, o que eu vou falar para vocês, a Solange me pediu para dar um panorama da nanotecnologia no Brasil, mas eu acho que antes de falar de um panorama, eu gostaria de falar alguma coisa para vocês, para os professores presentes, em particular para os alunos, que é alguma coisa que eu gostaria de ter escutado há muito tempo, né? E realmente eu sinto, e o país nessa confusão toda que nós estamos vendo, nós não podemos fechar os olhos por aquilo que está acontecendo, mas eu gostaria de contextualizar a nanotecnologia numa coisa um pouquinho mais ampla, né? E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre inovação também. Então, na verdade, se você pensar assim, invenção, inovação e a universidade, eu acho que esse seria o título mais apropriado para a minha palestra, nanotecnologia como uma plataforma. Então, eu gostaria, antes de entrar em nanotecnologia, dar alguns substratos que nós possamos, ao final da minha palestra, discutir. Obviamente, o tempo é curto, né? Solange regula meu tempo aí, que o pessoal acha que eu falo muito, então, mas não é, não, mas faz parte. Eu vou tentar aqui falar em 50 minutos. Eu vou colocar duas definições aqui. A definição de nano, a maioria de vocês sabem, né? Quer dizer, não é uma definição, né? Não existe uma definição própria de nano, porque quando você define nanotecnologia, você vai deparar com uma coisa muito lá na frente, que é o processo de regulação daquilo que são os produtos de nanotecnologia. Bom, mas os americanos, por exemplo, eles... Deixa eu ver se tem a luzinha. Opa, acho que apaguei aqui. Como é que acende a luz aqui? É isso. Então, nanotecnologia é uma faixa, né, de tamanho, você define. Isso aqui é a ISO, né? É uma organização internacional de padronização. Tá? Isso aqui não é uma definição exata, só para a gente contextualizar por que eu estou falando de nano. Né? Se você tem uma faixa de tamanho em nanoescala, que são os nanomateriais, objeto com 1 ou 2 ou 3 dimensões externas na escala nanométrica. Por exemplo, o grafeno você pode ter uma dimensão enorme, mas a espessura, por exemplo, é uma espessura de um átomo. Né? Nano-objetos fabricados são nano-objetos intencionalmente produzidos para fins comerciais. Tá? E aí você tem outras definições aqui, por exemplo, a patente americana, né? Que aqui, por exemplo, o escritório americano, que ele faz aqui uma definição muito simples, essa é uma do passado, né? A nanotecnologia é a compreensão, é o controle da matéria em dimensões entre cerca de 1 e 100 nanômetros, onde os fenômenos únicos permitem novas aplicações. Na verdade, os americanos foram bem objetivos, né? Porque, na verdade, é o processo que acontece na nanotecnologia, que é o fato de essa capacidade que nós temos hoje de manipulação da matéria em nanoescala. E quando você vai em nanoescala, você tem novas propriedades e você poderá ter novos produtos, né? E isso daí, essa capacidade, ela vem de uma evolução de uma série de equipamentos desenvolvidos pelos físicos, que são os microscópios, né, de tunelamento, microscópio de transmissão, processo de crescimento via epitaxiais, MBE, etc., etc. Então, um conjunto de técnicas, e isso mostrou-se que o comportamento da natureza em dimensões menores é uma riqueza muito grande, é por isso que nós estamos neste congresso aqui, né? E isso daí teve um impacto, né? Essa coisa de você separar a nanotecnologia, ela foi no final do governo Clinton, né, do mandato do governo Clinton nos Estados Unidos, que os americanos estabelecem um programa que é chamado Programa Nacional, a Iniciativa, né, Nacional em Nanotecnologia. Então, a partir daí, os países eles começaram a se organizar, não que antes disso não houvesse pesquisa em nanoescala.
obviamente que existem essas pesquisas, mas do ponto de vista política, de uma articulação, ela começa a ocorrer no final do governo Clinton. Então, essa é a primeira visão que eu estou falando para vocês do que eu estou falando na tecnologia. Bom, a outra coisa que vai estar ligado aqui, e é fundamental, é que eu vou chamar aqui de inovação tecnológica. Isso aqui vai estar na minha palestra preso, porque eu não posso pensar num país como o Brasil sem que algum resultado ofereça-se para a sociedade, né, de alguma forma, né? Então, inovação tecnológica é a concepção de novo produto ou processo, fabricação, bem como agregação de novas funcionalidades, características ao produto ou processo que implique na melhoria incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior na competitividade do mercado. Trocando em miúdos, né? O que é inovação? Inovação tecnológica, tá? É quando eu faço alguma coisa que possa gerar vamos pensar num processo linear. Eu tenho uma invenção, dessa invenção eu mudo uma escala para ver se ela pode virar um produto, então eu fabrico aquele produto, se ele tiver um sucesso e for para o mercado, então ocorreu uma inovação tecnológica. Não precisa ser para o mercado, de um modo geral, pode ser um produto para o país, para o desenvolvimento de um país. Por exemplo, uma vacina que empresas privadas não querem, por exemplo, uma determinada vacina, porque elas vendem, é mais fácil vender um determinado comprimido para tirar uma dor do que procurar, por exemplo, uma vacina contra a dengue, por exemplo, né? Então, existe um processo, existem dois pontos competitivos numa sociedade, que é o governo competitivo no bom sentido, ou como parceiros, ou como elementos da sociedade, que é o setor privado e o governo. Então, nós precisamos saber o que essas dois vivem, né, numa sociedade, e que são coisas, são elementos importantes. Bom, que país é esse que nós estamos? Então, este aqui é um país que ele produz, a nossa riqueza é aproximadamente 2% do PIB mundial, né? Aproximadamente, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dependendo da situação, né? Nós temos no país mais de 100 mil pesquisadores, entre mestres e doutores. É a maior comunidade de ciência qualificada na América Latina e responsável por ordem de 2,2% das publicações científicas. Então, do ponto de vista de publicação, do ponto de vista da nossa situação do PIB, nós estamos bem. Nós publicamos da ordem de 2,2% de artigos em revistas científicas. Então, isso é uma coisa importante. Se vocês olharem aqui as diferentes áreas, este aqui é a participação do Brasil no mundo de 97 a 2006. Esse aqui é antigo, mas não muda muito essa configuração, não. Então, você pega aqui na área de ciências, por exemplo, nós estávamos aqui e agora nós já estamos nesse patamarzinho do 2,4%, 2,2%, varia um pouquinho. Então, nós temos participações em várias áreas. É um destaque, por exemplo, para a área de agricultura, né, que nós estamos aqui quase com 4% da média mundial em publicações na área de agricultura, que é uma das competências que o Brasil tem, e é o sucesso do nosso valor, das nossas commodities que nós exportamos, é um processo, por exemplo, da importância, por exemplo, no caso de pesquisa da Embrapa, né? Bom, então o Brasil é esses números que eu falei para vocês. Entretanto, se nós olharmos do ponto de vista de patentes, eu vou pegar a patente como um parâmetro, né, para mostrar a nossa capacidade de gerar manufaturados ou alguma coisa que traga riqueza ao país, né? Então, se pegarmos aqui o caso das patentes, nós somos o 58º na posição mundial, que está bem longe do ponto de vista de publicação, e produzimos 0,2% das patentes mundiais. Então, nós, do ponto de vista de conhecimento, essa conclusão minha ela não é direta assim, mas leva-nos, se você olhar a patente, que do ponto de vista de conhecimento nós estamos bem, mas do ponto de vista de riqueza, ou de gerar riqueza, não estamos muito bem. Isso é uma verdade, né? É uma verdade que o Brasil, particularmente, ultimamente, nós estamos, o setor
manufaturados no Brasil têm decaído violentamente. Se nós olharmos as nossas balanças comerciais em produtos ricos em conhecimento, é bastante negativa. Então, por exemplo, as patentes que são colocadas no Brasil, certo? Ou seja, vem uma empresa estrangeira e registra uma patente que, no nosso caso aqui, que é o INPI, Instituto Nacional, né, de Propriedade Intelectual. Se vocês olharem aqui, essas corzinha amarela aqui são as dos brasileiros, né? E essas daqui são dos estrangeiros. Então, você olha que o número de patente depositada no Brasil, certo? No próprio Brasil, é muito pequena do ponto de vista nosso. Bom, quais são os grandes problemas que acontecem, por exemplo, do ponto de vista do desenvolvimento da ciência e tecnologia, né? Aqui, antes de eu começar essa palestra, conversando aqui com a Solange, com a magnífica reitora, nós estávamos falando do financiamento do governo, tá? Que tem tido cortes, né? Mas, do ponto de outro lado, se nós olharmos o setor empresarial, por exemplo, esse quadro aqui é bastante significativo, tá? Então, você pega, por exemplo, só marronzinho, que é 2011. Então, o Brasil, nós, da ciência, 1,1% do PIB nosso é colocado em ciência e tecnologia, tá? Para pesquisa em ciência e tecnologia. Entretanto, o setor privado só coloca 0,5%. Então, o setor privado no Brasil, ele coloca muito pouco em ciência e tecnologia. Então, esse é um ponto de partida para a nossa conversa aqui. Se nós olharmos qualquer país aqui, pega os Estados Unidos, é da ordem de 1,8, às vezes chega a 1,9, etc. E variar de 0,1 é muito dinheiro, tá? Se você olhar em relação ao PIB, né? Eu estou falando aqui que cada 0,1%, por exemplo, que a gente variasse aqui no nosso PIB, 0,1%, eu estou falando de 2 bilhões quase de dólares que eu estou colocando em ciência e tecnologia. Então, no nosso primeiro statement, o setor privado brasileiro não coloca dinheiro em ciência e tecnologia. E o que coloca é pouco. E esse número aqui deve até diminuir, porque esse número 0,5 incluía a Petrobras. Com todo esse problema da Petrobras, então esse número deve ir para 0,3, que aí realmente é uma situação muito ruim. E a nossa economia, né? A gente fica na televisão o dia todo escutando, cada um tem uma teoria para a economia, mas não tem nenhuma teoria que satisfaça as condições de contorno, o seu país não virá um país rico. Ou seja, se o país não produzir matérias com um valor agregado alto de conhecimento, não tem teoria, gente. Vocês sabem somar e subtrair, vocês sabem que não adianta. As commodities, obviamente, são importantíssimas, a carne que nós exportamos, os grãos que nós exportamos, entretanto, são mercados altamente flutuantes e que não têm muito valor agregado. Obviamente, a nossa agricultura tem bastante, mas ela não se sustenta só. Eu vou dar alguns exemplos. Se olha aqui, por exemplo, até a Espanha, né, 0,1%, etc. Obviamente, o governo tem incentivado, tem feito várias leis de incentivo para que o setor privado participe. Um erro que nós temos na nossa mente, tá? A gente olha o setor privado como um bichinho. Aqui é um escritório da Apple, gente. Tá um cara lá, um cara bacana, lá num quadro branco, né? O outro sentadinho no sofá, e etc. Esse é o setor privado, né? Se a gente vai para o setor público, a gente olha o Kafka, né? É uma verdadeira bagunça de papéis aqui, né? Então, esse que a gente tem a noção do que é o setor público e o que é o setor privado. Isso é uma... sem isto aqui, a nossa ciência estaria perdida. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, né, que é bastante discutido ultimamente. Tem uma economista chamada Mariana Mazzucato, é uma italiana que é professora na Inglaterra, né, que ela mostra, por exemplo, por que os Estados Unidos é o que é, né? E essa crítica, nota bem, ela está fazendo até a Europa.
Então, se vocês olharem, por exemplo, aqui o grande inovador, né, todos aqui já leram o livro do Steve Jobs, né, se nós olharmos aqui, ó, esse aqui é o iPhone, né, igualzinho ao que eu tenho aqui no meu bolso, né, e se você olhar o que é a grande inovação do iPhone, o que levou o iPhone a tudo isso? O iPhone, a grande inovação do Steve Jobs é saber captar aquilo tudo que foi desenvolvido por financiamento governamental. Ele não colocou um tostão em nenhum desses produtos aqui e nem pagou royalties para nenhum desses produtos. São todos produtos desenvolvidos por agências de ciência pelo governo americano. Aqui é departamento de defesa, muito departamento de defesa, né? Esse aqui também aqui foi, por exemplo, várias universidades, o touchscreen, né? O chip altamente desenvolvido aqui por várias universidades, e, enfim, se você pegar todos os elementos aqui, eu peguei só alguns do iPhone, né? Não teve absolutamente, eu não estou tirando o mérito do Steve Jobs, olha, nota bem, o mérito dele de inovação é saber caminhar através das invenções e dos produtos. O exército americano ele precisava desenvolver, né, a comunicação, que é como é que chama aí dos mapas aí, né, da GPS, certo? Isso foi desenvolvido, foi uma pesquisa desenvolvendo o Departamento de Energia, Departamento de Defesa americano, etc. As internets, por exemplo, elas começaram a ser desenvolvidas no Instituto de Física, o CNRS, na Europa. Lá que foram os físicos que fizeram isso. E isso foram captados. Isso faz parte do modelo. Tá? Então, é importante que o setor público coloque dinheiro em pesquisa. Tá? Então, é só para dar um exemplo para vocês. Bom, por que o setor privado não coloca dinheiro em pesquisa? Não é que ele não é. O setor privado ele tem a lógica dele, que é a lógica do lucro. E se o sistema é um sistema que tem risco, às vezes, ele fica fora. São poucas empresas que se arriscam. Então, é uma coisa que é conhecido como Vale da Morte, né? Que é que você tem a ciência básica e você tem aqui o produto. Só para você caminhar aqui, primeiro que o tempo é longo, né? Isso aqui, quando você começa a descobrir alguma coisa, que você está na universidade, descobre um novo material, um novo processo, alguma coisa, para você pensar numa aplicação, isso aqui envolve 10 anos, 11 anos, 12 anos, é uma escalada longa, complexa, e que no meio, para isto aqui virar um produto, você tem uma barreira. Essa barreira é o que é o famoso aqui, para virar o produto, né? Você tem aqui, crescendo para chegar ao produto, você tem um gap aqui, que é o chamado Vale da Morte, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês olham bastante. Eu sei que aqui tem muita pesquisa na área de nanotubos, né? Mas, por exemplo, saiu recentemente o que está acontecendo com os nanotubos. Foram tão promissores, etc. O que está acontecendo? O que eu vou mostrar aqui para o nanotubo, eu fiz uma figurinha à mão praticamente, mas isso aqui vale para outros materiais que aparece aquele boom em ciência e nós ficamos fascinados por aquilo que nós vimos. Então, por exemplo, no caso dos nanotubos, se você pegar aqui a maturidade, eu vou chamar de maturidade aquilo que acontece com uma certa força, e ver modismo, né? Porque sempre tem o americano chama de hype, né? Que é aquilo que é o modismo, né? Então você coloca uma curva, a curva tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Então começa aqui, ó. Em 1991, Ijima lá descobre os nanotubos. Aquilo dá um grande boom e começamos aqui, né? E aqui tem o pico da expectativa. Será que vamos chegar lá? Então, aqui vem. Primeiro, eu vou só dar alguns dados que ocorreram aqui. Então, Ijima descobre em 1995, esse Smalley, ele consegue obter nanotubos com alta qualidade. Então, o material, nossa, vamos fazer grandes eletrônicas, nós vamos fazer isso, vamos fazer uma escada até a Lua, né, dos nanotubos, que tem propriedades fantásticas. As propriedades, nós não podemos negar, as propriedades, a capacidade de transmitir corrente, a mobilidade eletrônica alta,
a resistência de transportar calor, a resistência a pressões, etc., etc. Aí, em 98, foi feito no laboratório lá um transistor da própria IBM, né? Foi feito aqui o primeiro transistor em 98. Depois a Samsung fez um display de nanotubos de carbono, né? E assim foi indo. Aí veio o grafeno, aí começou o pessoal, vamos para o grafeno, que é mais interessante. Começou todo mundo lá, boa parte indo para o grafeno. Aí muita gente fabricava nanotubos. Essa demanda pelos nanotubos não se tornou uma realidade. E assim é a vida, né? Fábricas de nanotubo que não se tornaram realidade, ou seja, estavam produzindo muito nanotubo em relação àquilo que o mercado estava pedindo para comprar os nanotubos, para diferentes funções. A Bayer, por exemplo, agora, recentemente, em 2013, ela desiste de trabalhar com os nanotubos, né? O risco estava muito grande, ela viu que ela podia aproveitar de outros lugares. O setor privado não tem a nossa ingenuidade. Tá? Se não tiver pensando no futuro, em grandes lucros, etc., a Bayer parou de produzir nanotubo. Em 2006, por exemplo, tem um dado importante, que é a separação das propriedades eletrônicas dos nanotubos. Estou dando fatos, mesmo que vocês não tenham trabalhado nisso aí, são fatos importantes numa evolução de um determinado material. Aí, em 2011, a NASA já faz os compósitos e já lança aquele satélite June da NASA, por exemplo, é já feito, né, com nanocompósitos de nanotubo, etc., etc. E, deixa eu voltando aqui. E agora aqui ele adquire a maturidade. Então, tudo que vier, as coisas que forem saindo do nanotubo, particularmente, eu estou pegando a área do nanotubo, como acontece em outros materiais, vocês têm mais foco naquilo que você quer produzir, certo? Então, aqui fica um setor acadêmico forte trabalhando e o setor privado já olhando ali aonde que vai buscar o conhecimento para tornar aquilo num produto. Então, você tem, do ponto de vista de inovação, a gente tem, obviamente, o financiamento como uma coisa fundamental, né? Sem financiamento você não tem produção, e a outra, a formação de recursos humanos. E aqui, para vocês jovens aí, né, pensar que vocês têm que ter, hoje, essa capacidade de empreendedorismo, criatividade, disciplina e propósito de encontrar. Então, a minha teoria é que o Estado é o grande empreendedor. Isso, qualquer país desenvolvido, o Estado é o grande empreendedor. Então, nós não podemos deixar que o Estado, no caso aqui, o brasileiro, deixe de colocar um financiamento em pesquisa e desenvolvimento. Eu vou depois falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, pensar o seguinte, a ciência ela é universal, certo? O que eu sei da minha equação aqui, a equação de Newton vale aqui, vale na China, vale onde for. As equações que a gente aprende lá, a mecânica quântica, o mesmo livro que vocês estudam aqui, é o mesmo que estudam em qualquer parte do mundo, etc. Só que o produto, a inovação, como virando produto, aí você tem que ter, o Estado é obrigado e é dever do Estado ele saber dar prioridade. O nosso país é diferente dos Estados Unidos, o nosso país é diferente do Japão. E nós temos várias fraquezas. Tem uma desigualdade econômica e social muito grande, muito pobre a educação de ciência no ensino médio nosso, do modo geral, a baixa escolaridade da população adulta, baixa inovação em muitos setores industriais, como eu já falei no começo, e a falta de infraestrutura, que é um dever do Estado, né, no caso aqui, e há uma falta, particularmente, de engenheiro. Então, a gente tem que lembrar que nós estamos num país diferente, né, e o governo é obrigado a investir de forma diferente. Se os Estados Unidos eles gostariam de fazer guerra nas estrelas, não é a nossa função fazer guerra nas estrelas. Peguei um exemplo aqui do passado, né, para quem é um pouco mais velho, lembra-se, numa discussão do governo Reagan, né, que os Estados Unidos queria tinha um grande programa de guerra nas estrelas, que não é a nossa função.
Mas, obviamente, nós queremos, falando em estrela, ter, por exemplo, a capacidade de lançar e ter um satélite, né? Hoje, as nossas comunicações, nós não temos um satélite geoestacionário lançado pela gente, que é um satélite que fica em cima do Brasil, olhando o que está sendo feito. Então, nós temos um problema, sim, temos um problema de defesa, e isso o governo está tentando modificar. Esse aqui foi um dado interessante. Não vou entrar muito especificamente em todos os dados aqui, mas você pega aqui, dinheiro público que é gasto no Brasil, ele tem pouca, é uma missão direcionada, diferente dos Estados Unidos. Então, aqui, quando eu falo isso, os pesquisadores não gostam muito, mas aqui a gente sai o programa, não sei o quê, a gente submete o trabalho e é pouco julgado aquilo que nós fazemos, certo? Muitas vezes o governo tem um foco e a gente mesmo aqui dispersamos deste foco. Então, se você olhar no Brasil, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, olha aqui, eles têm da ordem, esse é o financiamento deles. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas defesa, saúde, energia, NASA, etc., tem essa contribuição. Sendo que no Brasil, somente 30% do investimento são colocados numa determinada missão. Uma determinada missão, eu falo o seguinte, olha, vamos colocar dinheiro em saúde para curar, por exemplo, a dengue ou... como é que nós vamos detectar a E. coli, etc., uma bactéria, ou seja, pouco firmado. Então, somente 30% dos nossos investimentos têm uma missão definida. Tá? Nos Estados Unidos, é da ordem de 90%. Bom, eu estou falando tudo isso para vocês para chegar numa área que é a nanotecnologia, para dizer o seguinte, esta é uma área que tem um futuro, esta é uma área que está presente e nós temos que saber caminhar. O Brasil, no passado, ele já perdeu várias investidas. Na área de semicondutores, na década de 70 e na década de 80, o governo colocou muito dinheiro na universidade, né, e não deu muito certo. Certo? Nós hoje nem podemos, né, fabricar um chip como a Intel fabrica, que é um chip de dimensões de 20, 30 nanômetros, né? Agora acho que tem 15 nanômetros, um chip da Intel. Nós não podemos querer competir com a Intel. Por sinal, poucos competem com a Intel e, na verdade, na fabricação de chips são 3, 4 empresas no mundo todo. Mas nós temos que saber dar algumas saídas diferenciadas e usar os novos conhecimentos para gerar riqueza. Ou seja, para inventar na universidade, entrar em cooperação com o setor privado e ter um produto para o mercado. Tá? Esse gráfico talvez você já conheça, mas esse aqui é mais ou menos, aqui eu acho que está um pouco exagerado, mas esse aqui que está me falando qual é o mercado de produtos em nanotecnologia. Se nós olharmos agora, 2015, o mercado envolvendo... Isso aqui foi previsto no ano 2000. É da ordem... não chegou a isto, mas deverá chegar da ordem de $1 trilhão, só o mercado envolvendo um conhecimento em nanotecnologia. Estou falando de coisas grandes, né? Se eu pensar a previsão para 2020, é da ordem de $3 trilhões. E nós já temos um número muito grande de empresas que é baseado em nanotecnologia, com produtos baseados em nanotecnologia. Então, nanotecnologia é entre vários outros elementos que podem trazer riqueza para o país e o bem-estar da população. Então, por exemplo, os Estados Unidos, não dá para comparar com a gente aqui, que a gente fica um pouco, se sente até mal, assim, né? Mas Estados Unidos aqui, em 2010, ele colocou $2,1 bilhões só para pesquisa e desenvolvimento em nanotecnologia. O setor privado, não, desculpa, aqui foi o setor
que foi o governo, colocou 1,88 bilhões de dólares em nano. Nos anos seguintes foi muito maior, foram da ordem de 2 bilhões. O setor privado colocou 2,1 bilhões de dólares, né? Você vê que isso aqui é praticamente hoje o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. E se você colocou nesse sistema, e vai gerar da ordem de 110 bilhões de dólares em produto. Se você pensar 110 bilhões de dólares em produto, obviamente, de impostos vai ser muito mais do que o governo pegou. Então, o governo pega esse dinheiro e coloca para colocar em educação, em saúde, que é o que é importante para a sociedade, né? E eu costumo dizer que inovação e por se move, né, plagiando Galileu, né, com a nanotecnologia. Não vai dar para vocês, infelizmente, não vai dar para ver esse gráfico aqui, nem eu consigo enxergar, mas eu ia pegar alguns dados que vocês têm aqui, mas depois eu passo a tabela para vocês. Mas aqui são todas as áreas de nano, que emprega nano, né? E como é que são o número de artigos de cada área aqui. Se você pega, por exemplo, aqui de nanomateriais, nanopartículas, você tem um número aqui infinitamente grande, aqui 56 mil artigos num período de 6 anos. Infelizmente não vai dar para ver essa figura aqui, mas depois eu passo para vocês aqui do slide, tá? Que é importante ver como é que essas áreas estão relacionadas e como é que elas estão crescendo do ponto de vista de conhecimento. Então, você pega aqui nanopartículas com nanotubos de carbono. Aí vocês veem, o número não vai dar para ver esse daqui. Aqui talvez dê para ver, o Brasil, por exemplo, nos últimos, de 2006 a 2011, a área de nano cresceu de 23%, né? Com quase 3 mil artigos na época, mas os artigos muito bem citados, uma média de 9 citações nesses anos por artigo, que é acima das grandes médias no Brasil, né? Bom, então, resumindo, só para que a nanotecnologia é de alto impacto econômico e social virtualmente em todos os setores. Como pensar na indústria sem incorporação dessas tecnologias? É muito difícil hoje, certo? Você pensar em grandes inovações na área de manufaturados, por exemplo, que não envolvam nanotecnologia. E você precisa ser competitivo, né? E não se pode conceber o desenvolvimento e uso da nanotecnologia sem um sistema adequado de regulação. Então, isso é uma outra parte, que é o processo, quando você vai a alguma coisa nova, você tem grandes discussões, que uma delas é o processo de regulação. Como ocorre na biotecnologia, na nanotecnologia também nós ocorremos isso. Então, foi-se pensando em tudo isso que eu falei para vocês. Isso resume a nanotecnologia no Brasil. A gente começa a discutir no governo no ano 2000, mas de uma maneira desarticulada e, na verdade, eu diria, com um financiamento onde aquilo que era visto era, na verdade, o mérito de cada pesquisador, sem olhar o programa e no que ele queria aplicar isso. Como é um dinheiro público, né, eu tenho que saber dar a prioridade naquilo que nós queremos. E, em 2013, recentemente, criou-se a Iniciativa Brasileira em Nanotecnologia. E por quê? Então, é o que estou dizendo para vocês aqui. A atividade em nano, nas unidades de pesquisa do MCT, por exemplo, do Ministério, né, não eram alinhadas às demandas. O governo fazia uma grande demanda lá, discutia-se entre os ministérios o que nós queremos para o Brasil, né? Queremos que na área de saúde tenha isso, aquilo lá. Mas os programas não eram articulados, não havia uma governança articulada entre os diferentes ministérios. Cada ministério tinha seu programa de nano, né? Quando tinham, né? E a gente eram repetitivos, muitos casos eram repetitivos, né? Ou seja, não havia uma comunicação entre os ministérios.
Outra, o setor acadêmico, isso acontece até hoje, porque ele não é fácil corrigir isso, não por causa nem do setor acadêmico, talvez até por causa do setor empresarial, ele tem pouca interação com a indústria. Então, isso precisaria ser incentivado. Os investimentos não poderia ser uma pulverização de recursos, ou seja, são 30 grupos pedindo 30 microscópios, né? Tinha que ter uma articulação do que isso. E outra, se o governo financiou uma determinada universidade e colocou lá um belo do microscópio, todas as universidades brasileiras poderão utilizar daquele microscópio se eles estiverem dentro de um programa. Então, e aqui que é uma coisa importante. Esse aqui é um problema ainda complicado, uma parte da estrutura que é scale-up. No Brasil, a gente, na área de nano, nós não temos nenhum laboratório, na verdade, que consiga reproduzir um setor industrial. Ou seja, eu não tenho aqui uma sala limpa de 200 metros quadrados que eu possa fazer um produto em escala. Então, por exemplo, a gente fez, eu vou falar no final, se eu me lembrar, mas um programa muito bom com o MEC, né, que era dos grupos de pesquisadores que podiam ir para o laboratório, um laboratório europeu que é localizado em Braga, né, ficaria até hoje tem esse programa, na verdade, ficam 6 meses lá com os alunos, né, e desenvolvendo um produto que no laboratório dele não dava para ter uma escala, né, para fazer por exemplo, um determinado dispositivo. Então, esse é um programa interessante que foi feito. Então, essa aqui era a razão da iniciativa brasileira em nanotecnologia. Então, os objetivos eu falei já para vocês, mas só queria chamar a atenção e vou falar mais. Existem 2 tipos de laboratório que foram criados. No laboratório que nós chamamos de estratégicos e laboratórios associados. Os laboratórios estratégicos, 50% do tempo tem que ficar dedicado à cooperação com o setor privado. Tá? Então, isso você está vendo que está remetendo tudo que eu falei lá no começo, né? E nos laboratórios associados, que são laboratórios ligados a centro de pesquisas em universidade ou entre universidades, 15% desse tempo tem que estar dedicado ao setor privado ou a outras universidades que não estão naquele campus, né? Bom, esses eram os grandes objetivos, e o principal, obviamente, era estabelecer uma governança articulada entre 10 ministérios. Aí tem a parte de regulação, e esse sistema de laboratório chamou-se de CISNANO. E aqui foi criado, primeiramente, tem uma portaria que é criada, né, pelo ministro de Ciência, que ele envolve agora aqui 10 ministérios, tem o Ministério da Defesa, Indústria e Comércio, Educação, Minas e Energia, Saúde, Trabalho, Relações Exteriores, e etc, etc. Então, são esses 10, cada 3 meses tem uma reunião interministerial envolvendo isso para discutir o programa de nanotecnologia, né? E esse é um espaço, né, que define a implementação de financiamento de políticas públicas em nanotecnologia. Bom, aqui então, eu já falei, depois vou falar um pouquinho dessa cooperação internacional, e aqui é mais ou menos aquele gráfico, é o seguinte: se você pegar a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, ela está ligada ao Ministério da Indústria e Comércio, e aqui estão os 10, todos os ministérios, não sei se estão todos exatamente aqui, mas você pega o MCTI, tem o CNPq, FINEP, CGE e os centros, né? Aqui a Indústria e Comércio, o BNDES, a BDI, são agências que fazem parte desses ministérios que estão envolvidas com os programas de nanotecnologia. Então, dentro do sistema todo, o sistema CISNANO, você tem 2 tipos de laboratórios, que são os laboratórios associados e laboratórios estratégicos. Eu coloquei um outro aqui, que é o chamado Laboratório Referência, que é onde o governo tem colocado mais financiamento nesses laboratórios em nanotecnologia. Então, você tem esses 3, que eu vou falar um pouquinho deles aqui, que é o CNPq. Então, laboratórios estratégicos. Esse aqui, eu já estou falando do Programa Nacional e do panorama agora da Nano, né? Laboratórios estratégicos têm que estar alinhados com as políticas de ciência, tecnologia e inovação.
Então, esses laboratórios são extremamente alinhados a programas, eles têm todo um processo do que eles estão fazendo, né, na avaliação dos programas, que tem que estar ligado. São laboratórios federais, eu falo federais porque não são aqueles somente que estão ligados ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Por exemplo, o laboratório de nano da Embrapa é do Ministério da Agricultura. O laboratório do Inmetro, por exemplo, que tem um grande laboratório em nano, é ligado ao Ministério da Indústria e Comércio, o MDIC, né? Mas eles fazem parte desse sistema de laboratórios estratégicos. E o tempo, garantir mais da ordem de 50% para os usuários externos. Aqui são os laboratórios associados, são os laboratórios instalados em ICTs, e esse aqui tem que garantir para o usuário externo da ordem de 15% do tempo. Esses normalmente são as universidades, eu vou mostrar quais são. Aqui, eu acho que em Santa Maria, nenhuma universidade se aplicou a esse programa, mas, enfim. E as áreas, particularmente as áreas, está aqui, não vou entrar muito em detalhes na estrutura fina, mas aeroespacial e defesa, agronegócio, HPPC, energia, petróleo e gás, meio ambiente, saúde e plástico, né? Então, esses são os objetivos, né? E setores estratégicos. Agora, eu vou pegar um caso aqui. Este caso é energia. Então, aqui era a parte de geração, armazenamento e uso eficiente de energia, célula fotovoltaica, LEDs, branco para iluminação. Tem o setor têxtil, por exemplo, agregação, funcionalidade, bactericidas, etc., nas roupas. Enfim, então você tem todo um setores estratégicos que elas foram escolhidas dentro de um outro programa maior do governo, que era chamado Brasil Maior, que era um programa do Ministério da Indústria e Comércio, juntamente com a República. Então, a gente tenta, eu estou falando isso, que nós devemos tentar, estou falando do governo, do ponto de vista de financiamento, ele tem que estar financiando áreas estratégicas e áreas de interesse do governo. Obviamente, conforme você vai, por exemplo, pega qualquer área aqui, então, o setor têxtil, o setor privado está interessado, né? O setor privado está... Nós estamos comprando só roupa chinesa, não é porque a mão de obra na China é barata, não. Isso já foi, há 30 anos era assim, mas hoje em dia não. Você está comprando roupa chinesa porque elas têm inovações naquele produto lá. A China é um país que inova e muito, né? Há 10 anos, o número de patentes produzindo na China era igual ao do Brasil. Hoje, o número de patentes na China é superior quase ao americano, por exemplo, né? Então, que foi uma mudança muito grande. Aonde estão os laboratórios associados? Os laboratórios associados estão nas universidades, né? Então, aqui são as universidades que fazem parte desses laboratórios associados. Aqui no Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul, né? Que são esses laboratórios, acho que são 18, porque o total são 26, é isso mesmo. Então, são essas as universidades cisnadas. E essas são os dos laboratórios estratégicos. Essa eu acho mais interessante, que essas daqui, elas têm as facilities que todos podem usar. Inclusive o setor, as universidades, elas têm essas facilities. Algumas têm uma certa dificuldade maior, que está ligada a outro ministério, como a Embrapa e o Inmetro, que o objetivo não é muito multiusuário, mas as outras são todas multiusuárias. Então, você pega aqui o CTN lá no Nordeste, né? Ela é multiusuário. Este que é o maior do... Opa, cadê aqui? Eu não estou vendo. Este aqui, que é o maior laboratório de nano que nós temos no Brasil, certo? Totalmente multiusuário. Eles têm a pesquisa deles, mas a grande maioria do tempo é para usuários externos. E eu acho que eu tenho um dado aqui que eu vou falar um pouquinho. Então, esses daqui são os laboratórios estratégicos, né? CBPF, CDTN, que é esse CDTN, por exemplo, é ligado a CNEM é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. O CTN, que é lá do Nordeste, o CNPEM, que é o centro, é onde está o síncrotron lá, né, que é de Campinas, que é ali na região de Campinas, a Embrapa,
o Senano, que é no INT, Instituto Nacional de Tecnologia, no Rio de Janeiro, Inmetro, né, que é no Rio também, que é do Ministério da Indústria e Comércio, e o IPEM, que é da CNEM também, que é na área nuclear. Eu não sei o tempo. Está em tempo? Algumas aplicações que eu vejo, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo da água, né? Essa, se você olhar no mundo hoje, né, e para a gente aqui é muito importante no Brasil tratamento, a gente chama de remediação da água, né? Hoje o número de às vezes a gente fica preocupado com algumas doenças sofisticadas, né, que morre um a cada 100 milhões aí, né? Não estou tirando a importância, mas de dor de barriga no Brasil ainda mata muito, né? Então a bactéria E. coli, né? E hoje se você fazer alguma coisa para tratamento, né, de micro-organismo, né, é muito importante. E aqui tem eu separei alguns casos aqui que eu queria, não sei se está aqui, ó, no caso de nanotubo, aplicações recentes. Eu acho que ficou faltando aqui um que eu queria mostrar, mas hoje, por exemplo, isso aqui é na Índia, eu acho, que você, usando nanopartículas, por exemplo, materiais nanoestruturados, eles fazem esse filtrador, esse filtro de água, né, e vende por $16. Hoje, eu acho que não tem aqui, eu acho que não está, mas o maior prêmio de ciência que a África ganhou, dado pela ONU, foi exatamente de um tratamento de água, né? Que na África, obviamente, a maioria dos países do continente africano tem o problema de remediação de água. E hoje esse é um ponto importantíssimo. Bom, esse aqui para mostrar para vocês que isso aqui ainda é presente nos Estados Unidos. Esse aqui é que lá diferente da gente, né? Esse programa americano, ele é apresentado depois de um certo tempo ao Congresso. Então ele foi apresentado ao Congresso, esse relatório enviado ao presidente da República, ao Obama, e é levado ao Congresso. Então o Congresso decidiu colocar da ordem de 2,2 bilhões de dólares só no programa de nano. Então, vou fazer agora um overview de alguns laboratórios que nós temos no Brasil na área de nano, que são laboratórios bastante sofisticados, né, que foi colocado pelo governo brasileiro razoável. Este aqui é todo o laboratório do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Ele fica aqui é Campinas, né, e ele fica aqui. Isso aqui é só o futuro, tá? Esse aqui é o Sirius, que vai ficar pronto em 2018, que é o maior acelerador de elétron, particularmente nas luz síncrono, vai ser de quarta geração, que vai estar a nível mundial como principal acelerador nessa área. Esse é um laboratório, este é um acelerador que vocês vão poder usar muito na área da biologia, particularmente, né, muito forte, né? E aqui são os outros laboratórios, todo isso aqui é o campus, aqui são os laboratórios de nano, essa foto é antiga, isso aqui já expandiu um pouco, mas é o laboratório de nanotecnologia, que era coordenado pelo professor Gallenbeck, atualmente é coordenado pelo professor Marcelo Nobel. Então, esse aqui é um prédio todo preparado para nano, aqui tem um prédio devido à sofisticação da microscopia, um prédio que não pode ter nenhuma vibração, é um prédio complicado. Essas fotos aqui também são antigas, né? Mas tem uma parte muito rica na área de microscopia. Ele faz parte do Centro Nacional, como eu falei antes, né? Na verdade, são 4 laboratórios que tem lá. Esse aqui, um deles é o de nano, tem o de bio, tem o acelerador e tem o do bioetanol, que é o de energia, né? E ela é uma organização social. Também hoje em dia, se acha uma vantagem, em vez de você ser uma unidade de pesquisa dentro do regime único trabalhista, eles preferem ser uma organização social. Então, uma organização social que tem um contrato de gestão com o governo federal. Tem as suas missões, tá? Então, eu vou passar rápido aqui, somente aqui você tem a parte de microfabricação, microscopia eletrônica, área de superfície, catálise
né? E só para dizer aqui que é uma parte do orçamento deles, além de ter o orçamento de contrato com o Ministério, eles também fazem parte do sistema Cisnano. O sistema Cisnano é o sistema prioritário e praticamente só o Ministério só financia a Nano para o sistema Cisnano. Hoje é assim. Vocês têm outros financiamentos, que é o do CNPq, que é dinheiro zero, né, praticamente, e vocês entraram em programas da FINEP, que normalmente são programas de ou subvenção, que é interação com empresas, né? Então, hoje, vocês, na parte de Nano, praticamente, o financiamento do Ministério é totalmente dentro do Cisnano. Mas tem pouco, este ano veio muito pouco, foi colocado muito pouco. Então, o LL Nano, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu posso deixar aqui, viu, Solange, esses slides aqui, porque tem um conjunto de equipamentos, aí vocês olham com mais calma, mais cuidados. É um laboratório grande e agora, particularmente, eles estão se pensando em se envolver mais, por exemplo, numa parte que ele não está envolvido, que é na parte de energia solar, né? Então, são a parte de fotocélulas, que está se pensando também em incrementar bastante lá. Outro programa lá dentro que é importante é esse aproveitamento de biomassa e resíduo, né? Isso o Brasil produz muita biomassa, muito resíduo, e a gente precisava aproveitar mais as nossas biomassas. Estou falando de nano aqui, tá? Então, toda parte, esse aqui é o futuro laboratório, etc. Outro laboratório estratégico, né, é o CBPF, tá? Que é esse Lab Nano do CBPF, que tem algumas facilities aí na parte de litografia, também microscopia, tá? E aqui é uma fotozinha aqui, mais ou menos mostrando a parte de nanofabricação. É uma sala de classe 1000, né, e com as capelinhas aqui de classe 100, para deposição de filmes, etc., para fabricação de dispositivos. Tem o CTN, só para... Aqui no CBPF, o diretor é o Lázaro, né, que é um físico, vocês conhecem, e esse laboratório aqui é coordenado pelo Rubens Sommer, que era aqui de Santa Maria, da UFSM, que agora está no Rio de Janeiro, né? No CTN é o André Gallenbeck, né, que é o diretor. Lá não tem muita infraestrutura, mas é um centro grande, que é um centro que reúne muitos pesquisadores de toda a região do Nordeste, né? Então, você tem praticamente várias universidades fazem parte, é um laboratório do Cisnano, e eles utilizam muito aquela infraestrutura que eles têm lá, né? São da ordem de 40 pesquisadores, mas funcionários mesmo do Ministério no CTN tem muito pouco, né? Que agora que a gente está formando a equipe lá. O próprio André Gallenbeck, ele não é de lá, ele é da Universidade Federal de Pernambuco, mas ele está como diretor, por enquanto, desse centro, que é um dos centros de pesquisa do governo. O governo federal, ele tem, no MCTI, no Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tem 23, que nós chamamos, na coordenação minha, são 23 institutos. Desses 23, 6 são organizações sociais, o outro nós chamamos de unidade de pesquisa. O que for unidade de pesquisa segue, é um funcionário do Estado dentro desse regime único. Das OS é tudo CLT, então existe uma diferença grande do ponto de vista burocrático entre esses dois seres que são as UPs e as OS. Aqui, por exemplo, tem, eu acho que esse aqui é um trabalho interessante que eles fizeram agora, né? Nanopartículas de prata para prevenção de combate à cárie, né? E parece que é um grande sucesso isso. Né? Eles já trataram mais de 2.000 crianças recentemente, usando essas nanopartículas aí, que não precisa botar nenhum motorzinho fazendo barulho, né? Então, acho que vai ser fácil curar a cárie das crianças aí.
Aqui também eu sei que tem muita gente que trabalha com teoria, então essa parte do LNCC, ele não faz parte do Cisnano, mas ele vai estar bastante envolvido com vocês, porque agora em setembro vai ser inaugurado o nosso supercomputador, né, que é o Santos Dumont, que ele tem 1.1 petaflop, né, então é o maior computador da América Latina, né, ele ainda está somente entre os 500 do mundo, mas futuramente vamos ver se deixamos ele entre os 30 pelo menos, né? Então é um computador que todos vão ter acesso. Aqui tem acesso a RNP, né? Então isso aqui tem que ser usado. Se vocês não usarem, eles vão ser tomados. Aqui tem grupos fortíssimos na área, mesmo na área de fármacos, né? Tem usa muito computadores. O pessoal da área de cosmologia, que também tira muitos dados. É importante que o pessoal, os teóricos na área de simulação aqui de materiais, utilizem bastante, que vai ser inaugurado agora em setembro, né? A comunicação, não sei qual é a comunicação aqui, mas deve ser não sei de quanto... A comunicação aqui é normal pela RNP, né? De 4 GB... Não tem RNP? Não, então depois eu queria saber, depois me falam aí, porque eu fiz uma reunião com eles na semana passada, né, porque esse computador ele vai crescer e nós temos que saber distribuir para todos. Esse não tem privilégios, isso para todos, cidadão brasileiro, ele vai ter que utilizar esse supercomputador, né? Ele está atrelado a ele do Sinapad, com essa que está atrelado ao Senapad. Esses Senapads poucos funcionam. Parece que, ultimamente, o de São Paulo, de Campinas e eu acho que do Rio Grande do Sul. Os demais ficaram não distribuem para o Brasil o serviço. Então, por exemplo, o de Minas, por exemplo, parece que ficou só para os mineiros, e os da Nordeste ficou só para o pessoal do Nordeste. Isso daí, aí esses vão perder esse privilégio se não entrarem no sistema, né? A Embrapa, que eu já falei para vocês, também tem um laboratório grande de nano, né? E o Inmetro, que é um outro lugar que tem muita infraestrutura que vocês podem usar. Então, olha a parte de microscopia. Esse aqui dos laboratórios, esse aqui dos microscópios de transmissão mais sofisticado que tem no Brasil, que é o famoso Titan, né? Enfim, tem vários, aqui é uma infraestrutura. Bom, eu falei para vocês dos laboratórios e tem os programas dos INCTs. Os INCTs terminaram, mas parece que ainda falta uma complementação, né, dentro desses INCTs. Aí tem vários INCTs, dos 120 INCTs que tem no Brasil, 15 são na área de nanotecnologia. E são INCTs com muito sucesso, tá? Muito sucesso porque nós fizemos uma reunião em Brasília, na área de nano, e depois teve na apresentação geral, né? E os coordenadores estiveram lá e apresentaram, realmente são... Então, eu acredito que na próxima etapa continuaremos tendo da ordem de 15 INCTs. Não dá para aumentar, né? Mas se mantiver, já será muito bom esses números dos INCTs. Então, esses aqui são os INCTs, e que fazem parte. Em particular, eu acho que a Solange, todos aqui fazem parte deste INCT de carbono, né, que é a sede em Minas Gerais, que tem um certo sucesso. Agora, eu acho que eu vou mostrar aqui para você um timeline aqui. Esse aqui, eles começam a estudar aqui, eles vão para o MIT, o pessoal de Minas. É interessante ver essa evolução deles aqui. Eu acho que tem algum outro aqui. Não tem. Enfim, se você olhar, isso aqui é 98, 2004, daí já tem, começa o INCT, acho que começa em 2010, não me lembro aqui, começa aqui, né, do INCT. Aí tinha a rede do carbono antes, né, mas só para falar para vocês que essas coisas são assim. Hoje,
por exemplo, com um spin-off, por exemplo, tem a famosa fábrica de nanotubos de carbono, né? E o INCT é um instituto que é uma rede, a gente chama de instituto, o nome é um nome infeliz. Ele é uma rede, né? Porque você vai chegar no exterior, vai falar, no Brasil nós temos 120 institutos de pesquisa, eles vão ficar todo mundo assustado, que a gente tem muita coisa. Mas são redes de pesquisa, mas são redes de pesquisas que são amplas, né, num determinado estudo. Então, por exemplo, aqui, no caso esse de Minas aqui, acho que são, na ordem são 19 institutos de pesquisas, né, no Brasil, tem da USP, Rio Grande do Sul, Minas, Paraná, etc., etc., é um instituto com bastante sucesso, né? Aqui, por exemplo, é uma parte importante do INCT, a Laura, cadê a Laura? Estou vendo a Laura. A Laura está lá. A Laura fez um trabalho interessante, ela já deve ter um pouco mais recente, de que o INCT, além de, obviamente, desenvolver a pesquisa, ele procura uma interação entre os membros da rede, né? Então, por exemplo, aqui, eu acho que é 2009, né? Aqui está a Solange, por exemplo, aqui tem um raiozinho, eu estou aqui. Eu acabo ficando sozinho, que ninguém quer trabalhar comigo, mas você vai ver que aqui as pessoas vão interagindo. Aqui, ó, aqui o Zarbin, que ele vai estar aqui, né? O Marcos Pimenta, Rodrigo Capaz, Hélio Chachan, o Lacerda. Se você for olhar, aqui é 2009, né? Então, você vai vendo que as pessoas vão interagindo, né? E o tamanho são aqueles que vão... Acho que é esse aqui, né? Esse aqui. Então, você vê que, comparado com o outro, você vai tendo a interação dos membros da banca. Bom, um outro conjunto, e esse aqui recebeu até, se não recebeu, vai receber um aporte, que esse aqui já é uma rede, já é especificamente uma rede de nanotoxicologia, que também faz programa, dentro daquele programa lá, do Iniciativa Brasileira de Nano, porque essa área é uma área fundamental. A gente tem que saber trabalhar com esses elementos que eu quero dizer da toxicidade, né? Quando nós estamos produzindo novos materiais, novos produtos, nós temos que saber qual é o efeito daquilo para o meio ambiente, para o ser humano, para os animais, de modo geral, enfim, qual é o efeito que faz. Então, existem várias redes, e eu acho que este ano foi dado mais um aporte a essa rede, com pouco dinheiro que fez lá, né? E aqui, por exemplo, tem um grupo forte, né, na área de nanotoxicologia. Aqui, eu acho que no Rio Grande do Sul tem bastante, em Rio Grande, com a Laura, né? Não sei se na URGS também tem, né? Tem na URGS, enfim. Mas esses são grupos também extremamente competentes, e esse daí realmente é um diferencial aí nessa área. E agora, mais recentemente, né, o Brasil faz parte da NanoReg. Vocês também estão, né, Laura, nesse NanoReg, né? Esse NanoReg é chamado um consórcio europeu, que os Estados Unidos, Japão também já se incorporaram, que a sede é na Holanda, que é exatamente para manter um controle das propriedades dos materiais. Então, são vários laboratórios que no Brasil aqui fazem parte, né? Também estão recebendo um aporte financeiro para a pesquisa. Se você não recebeu, pode cobrar, viu, Laura? E isso é uma coisa importante, eu acho que são 6 laboratórios, 3 grandes grupos, eu não sei muito detalhes, mas eles vão fazer parte desse NanoReg, que é um nano de regulação, cujo foco, a sede é na Holanda. Então, são todos os países articulados. Mas por que isso aí? Porque você vai precisar saber se um produto vai ou não vai para o mercado. Isso aqui é uma grande confusão. Recentemente estava no Senado, na Câmara, um projeto de lei do Sarney Filho, e eu participei recentemente de uma audiência pública, né? Porque era um projeto que era impossível, né? O projeto do Sarney Filho ia acabar com a nano no país do jeito que estava, né? Toda a pesquisa na universidade ia ter uma burocracia violenta. Então, a gente conseguiu lá, fui eu, Gallenbeck, numa audiência pública lá no Congresso, e parece que a coisa reverteu e foi retirado de pauta
o projeto de lei dele. Obviamente, isso vai ter que ser discutido, isso está discutido no mundo todo, está sendo discutido, alguns países estão mais ou menos adiantados, mas a gente tem que estar articulado com aquilo que está sendo feito no mundo todo, né? Se você coloca umas regras muito fortes, as nossas indústrias caem fora e ninguém vai querer ficar sujeito a processos regulatórios que dificulte o desenvolvimento do produto. Bom, aí eu acho que acabei. Do ponto de vista internacional, também tem esse programa chamado Cinema, que é um programa muito interessante, só que poucos alunos se aplicaram nesse programa. A última vez tivemos 10 alunos que aplicaram e 6 ganharam a bolsa. É uma bolsa dentro do Ciências Sem Fronteiras, só que o valor é bem maior, viu? É quase 2 vezes o valor da bolsa do Ciências Sem Fronteiras do CNPq. É feito mesmo no CNPq, só que as fundações dos estados pagam 50%. E este programa é um programa que você vai nas melhores universidades americanas. Ele é coordenado pelo Departamento de Energia americano, com o Ministério. Aqui o NREL é um laboratório americano, né, de energias renováveis, e você tem programas com a Universidade de Princeton, Harvard, Berkeley, Universidade do Colorado, são as melhores universidades americanas, em particular com este laboratório, que também faz parte, e alguns outros laboratórios nacionais. Então, todo ano aparece lá, 2 vezes por ano, aparece uma aplicação para esse programa NANO, mas são só para pós-doc, tá? São só programas de pós-doutorado. Então, depois que vocês tiverem doutorado, vocês podem se aplicar nesse programa, e etc, etc. Então, vocês podem entrar na página lá, e etc. Eu ia falar da Embrapim, mas eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão vocês vão ficar muito cansados. Só para dizer para vocês, para finalizar, que a minha mensagem é mais ou menos o seguinte: eu acho que a gente tem que conhecer, fazer ciência, e para aqueles que são mais jovens, né, tentar olhar um foco na pesquisa, de maneira que essa pesquisa possa ser de interesse geral da sociedade. Que eu acho que é fundamental nós termos um financiamento em pesquisa, mas que também traga alguma coisa para o povo. Que a gente quer educação, né, a ciência, a tecnologia, mas eu acho que nós temos que pensar em estruturar. E eu sei que há uma dificuldade muito grande no Brasil do ponto de vista de empreendedorismo, né? A gente não é muito acostumado a isso, mas é importante ter essa visão um pouco maior, porque nós vamos saber mexer melhor com as nossas invenções. Antes da inovação, vem a invenção. Obrigado. Obrigada, Adalberto. A gente tem um tempo ainda para perguntas. A sorte dele é que ele não tinha 50 minutos, eu que tinha me atrapalhado. Olá. Inicialmente, parabéns pela sua apresentação, Nano. A minha, na verdade, assim, uma pergunta, mais uma colocação, assim, relacionada ao tema da palestra, para ser panorama da nano, da parte nano, né? Então, assim, nós aqui estamos num programa de nano, um programa não muito grande, e a gente recebe anualmente alunos de mestrado, doutorado, e cada um eles fazem suas dissertações e teses nas diferentes áreas da nano, na parte da saúde, e uma das grandes questões que os alunos nos perguntam, e eu, às vezes, como professor, acredito que alguns colegas meus, é qual a inserção desse profissional no mercado? O aluno tem aquela... eu me formo em nano e aonde eu vou entrar? O senhor apresentou vários laboratórios, na parte bem da pesquisa, no ambiente acadêmico, né? Então, a minha questão é, vai ter lugar para esse pessoal, os ministérios estão preparando um cenário para que o mercado absorva esse profissional da nano, ou ele vai basicamente ser um profissional da academia mesmo, em termos de pesquisa? Obrigado. E acho que a
sua pergunta ela é pertinente. Não sei se a minha resposta vai ser conveniente, mas nós estamos numa situação, obviamente, para um aluno na universidade, certamente, esse que faz mestrado, doutorado, na universidade teremos vaga. Continua se ampliando, agora deu uma parada, mas agora vamos pensar naquele começo da minha palestra, pensar no mercado e pensar nos institutos. Eu acho que nós teremos, certamente, futuramente, muitas vagas nas unidades de pesquisas do governo. Porque trabalhar nas unidades de pesquisas, provavelmente eles irão trabalhar em conexão também com o setor privado. Agora, o emprego no setor privado em si, eu acho mais difícil. Não só aqui, mas como em qualquer parte do mundo, porque é o seguinte, o que as empresas estão fazendo, muitas vezes, você tem um financiamento para a empresa, isso não significa que não vá trabalhar na Bayer, no que for aí, mas estou falando a grande, é uma dificuldade maior, porque elas usam o orçamento delas, que elas aplicam, mas junto à universidade. Então, ela vai colocar naquele laboratório, entendeu? Que é Open Innovation, que eles chamam, né? Que é a empresa, ela não tem o pesquisador no laboratório dela, mas vai estar dentro do instituto de pesquisa. E com esses programas que o Ministério vem, não só o Ministério de Ciência e Tecnologia, mas outros ministérios, o Ministério da Saúde, o Ministério da Indústria e Comércio e o MCTI, eles estão tentando intensificar essa área nos seus laboratórios. E, obviamente, vai ter que contratar pessoas aí. Primeiro que esses laboratórios, a média de idade são altíssimas, né? Então, as pessoas estão aposentando, né? Se pega o CBPF, a média de idade é 60 anos, então vai chegar... Né? Eu, como tenho 25, então estou bem. Não está preocupado. Eu acho que também, Luiz, uma coisa interessante que o Adalberto colocou aqui é a questão do empreendedorismo. A gente sabe que muitos spin-offs hoje que estão surgindo nas universidades são de doutores que não querem ir somente para a academia. Então, a gente tem casos de sucesso, inclusive de professores até aqui da instituição, a Renata, a nossa professora Renata Rafim, que você conhece. Então, são empresas que surgem, mas também a gente tem que estimular essa questão do empreendedorismo, porque nós não podemos depender exclusivamente de grandes empresas e também só do governo, eu acho, para isso. Nós temos a incubadora, e nós criamos a incubadora, está lá o nosso diretor, que agora, inclusive, é nosso aluno aqui, como aluno não regular, mas justamente também, na época, eu lembro que comentávamos que o intuito era, talvez, estimular os egressos também do PPG a inovar e montar suas... Um grande exemplo no Brasil, um estado, é Santa Catarina, né? Santa Catarina, nos últimos 10 anos, a mudança é muito grande com nessas incubadoras, empreendedorismo muito forte, né? Por sinal, na área de nano também lá Tem muitos alunos egressos da Unifra, da UFSM, que vão para lá para constituir suas empresas. Mais questões, perguntas? Vamos aproveitar. Depois o professor Adalberto, logo depois da palestra, vai ter que retornar. Os alunos. Os alunos normalmente são tímidos, né? Não gosto de perguntar. Professor Adalberto, eu fiquei um pouco impressionado em relação àquele slide que o senhor mostrou em relação às patentes. Tem uma pesquisa no Brasil relativamente interessante, né, 2% do total mundial, porém 0,2% em termos de patente. E, pelo que eu entendi, o registro das patentes no INPE, a maioria são de estrangeiros. É isso. E qual é o entrave? O entrave burocrático ou econômico? São multinacionais que vêm e compram nossa ideia e registram a patente? Não, essa é a dúvida. O entrave somos nós mesmos, né? A gente que não produz as patentes, né? Na verdade, tem outros entraves depois, que daí vale para quem está fora e que está dentro. Você registra uma patente lá, na verdade, para você ter a certificação no Brasil, hoje, nos Estados Unidos também demora de 3 a 4 anos. No Brasil está demorando de 7 a 10 anos. Então, esse é um problema sério de você manter. Mas o fato, na verdade, é a produção só. Tá?
Agora, é que você falou a palavra entrave, eu fico com ela na minha cabeça aqui. Nós temos vários entraves para colocar para fazer a patente. Eu não diria nem fazer a patente, até de tudo, até de conhecimentos. Tá? Hoje você tem a Lei 866, a Anvisa está aí, você tem vários entraves que são complicados. Mas, no caso, no nosso percentual baixo, eu vejo simplesmente como baixa mesmo a nosso empenho em produzir uma invenção, em registrar uma invenção. Eu acho que é por aí. Agora, os entraves aparecem depois, e bastante. Nós temos vários entraves para fazer a pesquisa, né? Bom, quem está fazendo sabe da dificuldade que é em várias coisas aí, mas estamos melhorando aí. Mas se você olhar o caso chinês, nos últimos 10 anos de patente, é um negócio, sei lá, não sei onde vai parar aquela curva mais. Eles mudaram, né? A ideia é que a China, tecnologia, inovação, eles têm uma outra palavra, que é o plano de futuro deles é inovação. Então, nós temos que nos... A gente já vivia isso há alguns anos nos artigos, né, Adalberto? Agora está indo além do paper. Não que deixar claro, não é a universidade em si, não é ela que produz a inovação, gente. Que não vai virar uma empresa aqui, né? Ela pode ter as incubadoras aqui, né? Mas é importante que ela tenha a invenção e consiga conectar com o setor produtivo. Não é fácil você buscar. Então, uma coisa, você criar a tua empresa, começar a incubadora pequena e depois crescer, né? E a outra é você buscar uma empresa, né? Eu vou voltar um slide que eu não ia falar, mas, por exemplo, uma coisa importante que o governo fez foi criar a Embrapi. A Embrapi é uma ideia dos físicos que eu estava no meio há muitos anos, 2005, 2006. A gente viu o sucesso da Embrapa, né? Por que não tem isso para a indústria? E um bom modelo é o modelo alemão, do Fraunhofer, né? E a gente fez um modelo parecido com o Fraunhofer. Então, você tem lá um instituto, é difícil a universidade entrar, são poucos, porque os critérios são mais complicados. Então, você tem lá um instituto, vou pegar um exemplo lá, a COP do Rio. Então, a COP tem lá, já trabalhou com várias empresas, né, e quer agora entrar de energia. Então, ela faz uma proposta para entrar num setor de energia e ela vai buscar do governo um financiamento. O governo dá 1/3 para ela, que nem um alemão, certo? Ela vai buscar 1/3 do setor da empresa e outro 1/3 é dela. Mas esse 1/3 dela, ela pega como a contagem de pessoal, uso do laboratório, etc. Então, você tem um sistema, né, que você vai e apresenta uma proposta de credenciamento, definição da área de competência, equipe técnica, histórico, etc., e apresenta para a Embrapi. Tá? Então, o que acontece? Você tem esse financiamento, o governo coloca 1/3 para você, e esse dinheiro não tem entraves, certo? Que nem você tem na FINEP, no caso do Cibratec. Para vocês conhecem, Cibratec é meio complicado. Esse dinheiro é simplesmente... Essa Embrapi é uma organização social como o CNPq, como o laboratório lá, só que ela faz um contrato de gestão com o governo. Olha, o governo, este ano, infelizmente, botou pouco, 80 milhões. Ano passado foi 160 milhões. 160 milhões para ela, e aí ela vai buscar quais são os ICTs, os institutos. ICTs são qualquer instituição científica, né? Normalmente de universidades que já tiveram alguma interação com empresas e buscam um programa. Ela fala, tem aqui um programa em nanotecnologia, o IPT. Tem um programa em nanociência para a fabricação de fármacos. Então vai buscar empresas. Nós temos aqui para vocês 20 milhões. Ele sai atrás das empresas. Hoje, essa Embrapi já está com 80
80 programas, e ela tem, olha, que já viraram, que a minha ideia é que as unidades de pesquisa do governo que fazem tecnologia todos entrassem um dia na Embrapi, né? Hoje você tem aqui na Embrapi, não sei se dá para ler aqui, COP Rio, o ITA, são laboratórios lá dentro, CPQD, a CERT de Santa Catarina, né, que é a fundação de CERT, o CNPEM, que é um determinado de biomas, a URGS, né, que é a Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Catarina, que é a tecnologia de refrigeração, polímeros no Senai, aqui. Esses todos nós chamamos de unidades da Embrapi agora. Eles estão, e não é pouco dinheiro, não. Você vai ver o plano de ação desse aqui, é 76 milhões, etc. Então, o governo fez isto, por quê? Para facilitar essa interação com o setor privado. Então, porque a partir do momento que eu recebo esse dinheiro, e a empresa me coloca, eu tenho a liberdade de usar esse dinheiro. Esse dinheiro é um dinheiro livre para usar. O que eu tenho que fazer, todo ano, tenho que apresentar o relatório, e certamente, depois de 5 anos, na renovação, tem análise de todos os processos. Mais perguntas? Queria só para finalizar, Adalberto, uma outra questão que a gente sabe que é bem importante nessa área, principalmente, é a questão da divulgação científica e da inserção além das universidades. Queria saber, eu lembro que o ano passado, que a gente conversou numa reunião, você disse que o Ministério estava pensando também em lançar algum programa desse tipo, ou está mais ligado aos projetos? Na verdade, nós fizemos uma reunião lá dos institutos e mostravam a parte de divulgação. Essa parte é uma parte importante de divulgação. Por sinal, a única parte que, se quiser buscar dinheiro, tem dinheiro do Ministério, é divulgação. É a Secretaria de Inclusão Social. Vamos saber. Que, por sinal, tem um secretário excelente atualmente lá, um ex-deputado da Amazônia. Bom, e no passado nós fizemos e o CGE, que é um outro instituto do governo, que é o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, pegou esse projeto, mas não foi para frente, né? E na semana passada nós tivemos uma reunião grande na parte de divulgação, com todas as unidades de pesquisa do governo. Eles têm os programas deles, são programas grandes, que vai ser divulgado recentemente. Mas só para dizer que essa é uma parte bastante prioritária atualmente no governo, né? Tem essa parte de divulgação, que o ministro está muito preocupado, não é para mostrar o que o Brasil faz, o que os institutos fazem, aumentar a Olimpíada, por exemplo, a de física, ele vai aumentar agora para 3 milhões de pessoas. Esse é um programa forte. E tem um outro programa que eles estão lá, que é Mulheres na Ciência, Meninas na Ciência, que eles também estão fazendo uns programas grandes. Que vai ser divulgado recentemente, esses programas, que são programas do Ministério. Tá ótimo. Mais alguém? Tem algum comentário, pergunta? Então, só uma informação também, o Adalberto lançou vários laboratórios, a gente faz parte de alguns, por exemplo, esse laboratório, o CENANO e o LR Nano da URGS, nós participamos desde a criação, né? Então, temos ali uma boa inserção para quem tem interesse, e também lá no CNPEM, né, nós tivemos projetos como esse Cibratec. Então, quem tem interesse, todo esse overview de laboratórios, como o professor Adalberto falou, eles são abertos, a gente tem inserção, nós usamos na parte de simulação também esses laboratórios nacionais, e é graças a isso que hoje a gente consegue também desenvolver grande parte da nossa pesquisa. Então, isso é importante para a gente perceber, concordo com o Adalberto, se o Estado não for empreendedor nesse sentido, nós não conseguiremos ser também. Então, é fundamental. Tá? Então, eu gostaria muito de agradecer a presença dele, e é bastante complicado, né? Agora Porto Alegre, para vir Brasília, São Paulo, Santa Maria, mas a gente quer também contar em outros momentos com a presença dele, e é bastante importante assim, para o curso e para a instituição. Tá bom? Muito obrigada, professor. Obrigado, eu que agradeço.